Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos falar com Deus antes de dar início à nossa videoaula. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença e pedimos que Tu venhas abençoar, agraciar e iluminar a nossa mente para que possamos fazer o melhor para o Senhor aqui nesta obra. Ó Deus bendito e amado, que o Teu nome seja glorificado, que os alunos, irmãos, possam receber em terra fértil e que também eles possam ter a mente iluminada para poder aprender mais de Ti. Que o Teu nome, ó Deus, seja enaltecido, que possamos crescer na graça e também no conhecimento. Ser conosco, ser propício a nós. Amém. Queridos irmãos, nós falamos na última aula, bastante, nas duas últimas aulas, sobre os dons espirituais. E vamos dar continuidade nisso aqui na nossa aula de paracletologia. E falamos sobre o dom de cura por último. Deus tem as suas formas de operar o milagre, mas sabemos que Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, neste momento, vamos passar para a operação de maravilhas. Olha só que interessante. A palavra de Deus fala sobre isso, não é? Sobre o dom de cura e fala sobre o operar maravilhas. É interessante que esses milagres são coisas que fogem daqueles milagres. Eu não queria classificar milagres maiores ou menores. Mas eu quero dizer, preciso dizer, que a operação de maravilhas são coisas que vão nos surpreender, coisas que vão fazer a gente sair da zona de conforto, vão fazer com que os nossos olhos saltem. Agora imagine só, aqueles que não são convertidos. Imagine essas pessoas que não têm uma experiência com Deus, que não conhecem o Jesus verdadeiro da Bíblia Sagrada. Quando eles se deparam com um milagre desses, há glorificação no nome de Deus, reconhecimento de que verdadeiramente Deus existe e haverá também edificação da igreja. Então todos acabam ganhando quando há operação de maravilhas. E é Deus quem faz através do homem. Amém? Olha só, o que são então operação de maravilhas? São operações de milagres extraordinários, surpreendentes, pasmosos, prodígios espantosos, pelo poder de Deus para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes, crentes duvidosos. Podemos observar isso em João 6, Atos 8, de 6 a 13, Josué 10, capítulo 10, verso 14. Então, irmãos, a operação de maravilhas, ela faz com que a gente veja, perceba, tenha contato ou receba milagres de forma extraordinária. Amém? Nós falamos sobre dons de cura na última aula e nós podemos perceber que Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que muitas vezes precisamos. Tivemos até experiência milagrosa, pessoas contando dos seus mais variados testemunhos, e só de ouvir os testemunhos nós já ficamos maravilhados em Cristo Jesus pelo poder que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? A profecia. Gente, nós já percebemos também que a profecia, após a vinda de Cristo ao mundo e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel, nós vamos ver que o dom de profecia existe. Agora, nós precisamos entender que é um dom de profecia, não é um profeta aos moldes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta ele era consultado e ele tinha uma palavra de Deus para emitir às pessoas.
Primeiro, o cânone não tinha sido fechado, o cânone sagrado, a revelação bíblica não tinha sido completa com o Antigo e Novo Testamentos, Primeiro e Segundo Testamentos, como queiram. Então, Deus utilizava uma pessoa, porque também o Espírito não tinha sido derramado sobre toda a carne, Deus utilizava uma pessoa e essa pessoa falava em nome de Deus e fazia, muitas vezes, através do Espírito de Deus em sua vida, milagres e maravilhas. Podemos perceber o profeta Elias, ele faz 7 milagres e depois o seu discípulo, Geazi, ele vai operar 14 milagres. Deus, ele dá uma conotação de sempre mais em sua unção, em seu poder. Agora, veja bem, nós estamos com o derramamento do Espírito Santo sobre todas as nossas vidas. Todo crente, ele recebe o Espírito de Deus. E em Cristo, nós fomos constituídos reis, sacerdotes e profetas. Mas Deus, ele concede o dom de profecia. E com isso, não são todos os momentos que a pessoa vai ter uma palavra da parte de Deus, a não ser da Bíblia, mas que Deus venha falar de forma diferenciada, profética, através da boca dessa pessoa. Deus pode falar, mas é no momento que Deus quiser. Para que fim? Para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Leiamos, pois, um fragmento da apostila. A profecia é um dom de manifestação sobrenatural de mensagem verbal, pelo Espírito, para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. 1 Coríntios 14, 13. E um dom necessário a todos que ministram a palavra, que trabalham com a palavra. E aí nós vamos ver algumas referências no material apostilado. Entenderam, irmãos? Então, veja bem, existe o dom da profecia. Às vezes a pessoa pode falar pela Bíblia Sagrada, mas Deus pode falar através da pessoa. Isso nós vamos ver no continuismo teológico, a respeito dos dons espirituais. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, mande uma mensagem no WhatsApp, fale comigo durante as aulas ou após as aulas e nós vamos pontuar isso de uma forma melhor. Tudo bem? A Bíblia ainda fala que nós devemos julgar a profecia e não aquele que emite essa palavra profética, ok? Porque o homem pode falhar, mas quando a profecia é de Deus, ela vai se cumprir. Então a gente analisa, esse julgar no sentido de analisar a profecia emitida e não o profeta que a emitiu, a pessoa que a emitiu, através desse dom. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar. A variedade de línguas. Olha, nós observamos muitas pessoas hoje com esse dom. Existem pessoas também por aí, existem lugares por aí, religiões por aí, que pegam essa questão das línguas estranhas, da variedade de línguas, e começam a dar treinamentos para que pessoas possam falar. Agora, veja bem, minhas irmãs e meus irmãos, variedade de línguas não está dentro de uma perspectiva ou de um espectro de treinamento. É algo que a pessoa pode receber da parte de Deus. É um dom, ok? Então vamos ler aqui a palavra dentro do material apostilado. A variedade de línguas é um dom de expressão plural, como indica o seu título, e um milagre linguístico sobrenatural. Nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom. Olha só então que interessante, não é? Existem denominações que vão acreditar que... Deixa eu me encontrar aqui na apostila. Existem pessoas que vão... Existem igrejas que vão compreender que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Agora,
não compreendemos muito bem dessa forma. A pessoa tem um encontro com Cristo, ela recebe o Espírito Santo, a partir daí ela tem um trabalhar de Deus pelo Espírito, onde convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e aí a pessoa vivendo conforme a palavra dentro dessa condição de salvação, ela pode receber depois essa dádiva de Deus chamada línguas estranhas ou variedade de línguas. Tudo bem? Uma coisa interessante. As mensagens em línguas mediante este dom devem ser interpretadas para que a igreja receba edificação. A Bíblia fala, tá, da interpretação de línguas. 1 Coríntios 14, 5 e 27. O crente portador deste dom, ao falar em línguas perante a congregação, não havendo intérprete por Deus suscitado, deve este crente falar somente consigo e com Deus. Isto é, falar de uma forma mais silenciosa entre ele e Deus. Tá. Este é um ponto grandemente discutido entre igrejas reformadas, que em sua maior parte não acredita que este dom esteja disponível para a igreja hoje, e entre igrejas pentecostais, que aceitam a atualidade do dom de línguas para os dias contemporâneos. Então, veja bem, nós acreditamos e as nossas aulas, elas foram alinhadas dentro dessa perspectiva. O dom de língua, sendo a pessoa não tendo intérprete, vai edificar a si mesmo. Quando há interpretação desses dons, nós podemos compartilhar esse milagre, essa expressão plural e oral para toda a congregação. E pessoas são edificadas com isso também, porque vai ver o poder de Deus sendo realizado, manifesto naquela hora e naquela obra. Tudo bem? Interpretação de línguas. Vamos lá? É um dom de manifestação de mensagem verbal, sobrenatural, pelo Espírito Santo. As línguas estranhas como dom espiritual, quando interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia, mas não são a mesma coisa, ok? Então, há uma capacidade de interpretação daquilo que foi falado. Até então, fala a pessoa e Deus, só Deus entende. A partir do momento que há interpretação, as pessoas da congregação podem entender o que está sendo falado. Olha só, é importante ressaltar que em tudo isso, irmãos, busca-se no compartilhamento da manifestação do Espírito a glória de Deus e a edificação dos irmãos. E qual o objetivo maior da vinda de Cristo ao mundo, sendo a Bíblia cristocêntrica? O objetivo maior é alcançar vidas, fazer com que vidas possam ser agraciadas por Deus. Tudo bem? Vamos seguir adiante. As línguas estranhas, como dom espiritual, quando interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia, mas não são a mesma coisa. O dom de interpretação é o dom em si mesmo, e uma duplicação do dom de profecia. Aí tem as referências que vocês podem observar na apostila. Dons de ministérios práticos. Dons de ministérios práticos. São administrações de serviços práticos individuais e em grupo. Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, 28 a 30. Nessas passagens, irmãos, eles aparecem juntamente com os demais dons espirituais, e sob o mesmo título original, carismata, dons da graça. São dons de ministração residentes no portador, pela natureza de sua finalidade, junto às pessoas ou grupos. Assistência, serviço, socorro, auxílio, amparo, provisão. São dons residentes nos seus portadores, pela natureza e objetivos de ação.
Estes dons têm sido pouco estudados na igreja, daí os equívocos e dúvidas existentes. São da mesma natureza espiritual e sobrenatural dos demais dons da graça de Deus. A Bíblia os coloca em conjunto com os demais dons. 1 Coríntios 12, 28. É importante, eu quero ressaltar aqui com vocês, deixa eu dar mais uma arrumadinha aqui na câmera. Hoje eu estou sozinho aqui, aí eu tenho que me virar. É importante que vocês leiam 1 Coríntios capítulo 12. É importante ler esse texto, tá? A Bíblia os coloca em conjunto com os demais dons. Ela usa para esses dons o mesmo termo original empregado para os dons de 1 Coríntios 12, 4, 10. Carismata. Romanos 12, 6 a 8. Então vamos lá, vamos elencar aqui esses dons de ordem prática, esses ministérios práticos. Vamos lá? Ministério. Romanos 12, 7. Ministração, servir, prestar serviço material e espiritual, sem primeiramente esperar recompensa. É servir capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito. Então, quando se fala de unção do Espírito Santo, nós estamos falando de um derramamento de poder em nossas vidas para que possamos ser capazes de fazer algo para o reino de Deus, no reino de Deus, para a glória de Deus. Tudo bem? Não podemos esquecer isso. Os dons do Espírito Santo são derramados, são dados para nós, para essas perspectivas, ok? Vamos lá. Um ministério muito importante no reino de Deus, na obra de Deus, na vida do cristão, é o do ensino. Imagine só. Vocês estão assistindo às aulas presenciais, estão assistindo algumas aulas preparatórias para o ministério, onde alguém teve que lecionar. E aqui está a dádiva divina para um ministério chamado ensino. Tem muitos pastores que são pastores por excelência, gerenciam equipe, pastoreia pessoas conduzindo a pastos verdejantes, com aconselhamentos eficazes e pertinentes. Existem pastores que pregam que é uma bênção, outros nem tanto, mas têm aquela capacidade de pastorear. Agora, nem todo pastor ele tem a chamada, a vocação para o ensino, como nem todo professor também tem a vocação para o ministério pastoral. Existem pessoas que foram chamadas para o ensino e não necessariamente para o exercício da função pastoral. Amém? São exercícios de funções diferentes dentro do reino de Deus. Então vamos lá. Ensinar no sentido didático, como deixa claro o original. Ensinar no sentido didático, como deixa claro o original, é o dom espiritual de ensino, tanto na teoria como na prática. Ensinar fazendo, ensinar a fazer, ensinar a entender, treinar outros, educar no sentido técnico da palavra. O ensino, então, irmãos, ele está relacionado a uma didática. A didática, ela vai compreender o quê? Boas metodologias para que o professor, o ensinador, o explicador, ele conduza, ele transmita, ele leve o conhecimento para os seus alunos e esses alunos tenham a possibilidade de compreender aquilo que teoricamente não seria tão fácil de compreensão. Mais que isso, o professor ele se utiliza do espaço do saber para também conduzir pessoas a reflexões, a possibilidades também de imaginação. Então, quando nós falamos de professor, educação, ensino, nós falamos de transmissão de conhecimento, nós falamos, 2, de possibilidade de conduzir o aluno à imaginação, e também 3, para a possibilidade de reflexão, e com isso desenvolvimento ao longo das aulas, das leituras, dos ensinos, para
o desenvolvimento do senso crítico. Com isso, há um enriquecimento do repertório cultural, há também um enriquecimento no seu intelecto, para que a sua inteligência seja aumentada. Existem pessoas com QI maior, outras pessoas com QI menor. Existem pessoas que estão por aí, por países onde o ensino, a educação ela é mais qualificada, e o desenvolvimento do quociente de inteligência, ele se efetiva com essas aulas. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, nós podemos ter a nossa inteligência aumentada, nosso repertório cultural enriquecido, e para isso nós precisamos de boas aulas, boas leituras, bons ensinos. E olha só, não é para quem simplesmente se coloca para fazer isso. É para aquele que busca e para aquele que Deus concede essa graça. Amém? Exortar. Exortar aqui é como dom. Ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas desunidas, pessoas que não se falam, admoestar. Então, olha só, esse exortar, gente, está muito além daquilo que as pessoas entendiam antes, que era ir lá torcer a orelha, e puxar a orelha, e brigar, e não. É aquela capacidade do indivíduo de puxar aquele que está no buraco, de conduzir algumas orientações importantes, de dar assistência. Se aquela pessoa está desencorajada, desanimada, a pessoa recebe o encorajamento necessário para que ela possa continuar dentro do aprisco, dentro do reino da comunidade cristã. A exortação ela é muito importante e Deus dá esse dom para que a pessoa possa exercer de forma prática. Tudo bem? Vamos lá então adiante. Repartir. O sentido no original é dar generosamente, doar, oferecer, distribuir aos necessitados sem primeiramente esperar recompensa ou reconhecimento. Movido por quem? Por quem? Não por o quê? Pela pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, é a pessoa que tem a capacidade, muitas vezes, de dar de si, sem pensar em si. É a pessoa que tem a capacidade de, muitas vezes, dividir o pouco que tem. É a pessoa que tem a capacidade, muitas vezes, de desenvolver um trabalho social. Mas não podemos esquecer, o trabalho principal da igreja é cumprir aquilo, é se prontificar aquilo que Jesus fez, alcançar vidas para que elas sejam salvas. Amém? Então, a igreja, ela tem um papel social? Tem. O cristão pode ter um papel social? Pode. Ele pode até cair no campo do dever, mas a primazia do evangelho e, consequentemente, da igreja e também num raciocínio lógico dos filhos de Deus, dos irmãos, é um trabalho evangelizador. A igreja, mais que uma instituição para fins sociais, ela tem um sentido espiritual que é um princípio evangelizador, missionário, de alcance de vidas, dentro da sua circunvizinhança ou até mesmo num princípio de missão transcultural. Esse prisma é importantíssimo. Então saiba disso. Nós, em Cristo Jesus, podemos nos doar socialmente, fraternalmente, eclesiasticamente, mas não podemos perder o foco de que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide tem um caráter imperativo, não tem negociação. Aquele que estava no mundo, perdido, salvo,
sem a salvação com decreto de condenação do inferno pronto. Em Cristo Jesus esse decreto é revogado e a partir daí ele precisa cumprir esse id. Então, dessa forma, nós vemos a necessidade de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, nos qualificar e nos colocar sempre em prontidão, porque a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Vamos lá. Presidir é conduzir, dirigir, organizar, liderar, governar, orientar com segurança, conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual. Isso em se tratando de igreja, congregação, instituição. Então, dentro do princípio de igreja, irmãos, nós vamos ver que é necessário esse trabalho de gerenciamento. É importante alguém que faça essa função de orientação, de governo, isto é, de administração, de liderança, onde conduz e acompanha as pessoas, mas também de formar novos líderes. É importante isso aí. Ovelha dentro da igreja gera ovelha. Obreiro gera obreiro. É importante que tenhamos esse conhecimento. E vocês no ministério não podem esquecer isso. Ovelha vai gerar ovelha e vai trazer para o pastor poder pastorear. O pastor pode ganhar ovelha e gerar ovelha, ganhar almas e gerar ovelhas também.